Meus amigos, ontem foi o último jogo da temporada do futebol brasileiro, a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. Mas eu vim aqui não para falar sobre esse jogo, mas sim de um jogo que aconteceu há 30 anos atrás, no dia 17 de dezembro de 1995, que foi a final do Campeonato Brasileiro entre Santos e Botafogo. Que é um título que sempre que é falado nesse título, nessa conquista do Botafogo, do seu primeiro título brasileiro até então, é a imprensa de São Paulo querendo desmerecer, dizendo que foi roubado. Tem alguns que chegam a dizer, de forma bem clubista, dizendo que é o maior roubo da história do futebol brasileiro. Logo a imprensa de São Paulo querendo dizer isso. Para quem viu a final da Copa do Brasil de ontem, o pênalti que não foi dado para o Vasco é uma coisa ridícula, que é na hora que o goleiro foi chutar a bola para frente, o cara com o zagueiro com o braço aberto, a bola bateu no braço, pênalti e pior que a televisão nem chama, né? Quer dizer, o VAR não chama, a televisão não mostra o replay. É Brasil também, o Corinthians é o time de quem é que torce pro Corinthians? As duas pessoas que torcem pro Corinthians não precisa nem dizer, né? Mas voltando a 1995, um título que a imprensa faz questão de desmerecer e de dizer que foi roubado. Eu acho ridículo também esse jogador, ex-jogador Robert, falando, dando a entender que aquilo ali foi armado. Chega a ser falta de respeito com os jogadores do Botafogo daquela época. O jogo, quem lembra sabe que o jogo foi um jogo sim confuso. O juiz Márcio Rezende de Freitas, junto com a arbitragem, estavam completamente perdidas naquele jogo. Tanto é que não só o gol do Botafogo foi impedido, como o lance de empate, o gol de Marcelo Passos, o Camanducaí ele ajeita a bola com o braço e sobra para Marcelo Passos fazer o gol. E logo em seguida, no segundo tempo, aquele gol mal anulado do Santos. Foram, claro, foram três erros capitais e nessa soma quem saiu mais prejudicado foi o Santos. Mas não é que a arbitragem estava tendenciosa como a imprensa tenta vender até os dias de hoje. Tanto é que no primeiro jogo da final, o Botafogo foi prejudicado. Era para ter sido 3-1 no primeiro tempo. Teve um lance que Túlio sai na cara do goleiro, ia fazer o gol, ele faz o gol, mas o juiz já havia marcado falta, ele marcou atrasado em vez de deixar o lance seguir. Mas por que que isso acontece? Por que que esse título do Botafogo é tão questionado? E a gente que vê tantos títulos que você olha assim e falam que esse talvez seja uma coisa que você possa questionar e não são. E logo esse título de 95, a imprensa questiona. Você vê, temos o título de 77 do São Paulo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que foi uma vergonha. O próprio Campeonato Brasileiro do Corinthians de 2005, que foi o mesmo árbitro Márcio Rezende de Freitas, que não só aquele jogo contra o Inter, mas todo o desenrolar daquela época, e não é questionado. Mas o título brasileiro do Botafogo de 95, a imprensa faz questão. Sempre tem alguém falando, mas o Márcio Rezende de Freitas. O que que acontece? Primeiro, o Botafogo, nessa questão aí, ele é vítima de duas narrativas. Primeiro é da imprensa de São Paulo, que é uma imprensa tendenciosa, é uma imprensa clubista não, bairrista e tendenciosa. E sempre quando é contra clubes do Rio de Janeiro, Eles tentam desmerecer a história dos quatro clubes do Rio de Janeiro, não é de hoje, já é de muito tempo. E como se os clubes de São Paulo fossem exemplo de alguma coisa. Então, já começa por aí. O Botafogo, nessa história, ele é vítima da imprensa de São Paulo, que tenta desmerecer os clubes do Rio, ainda mais que a final foi contra um time paulista. E outra coisa que, pro outro lado, tem a nossa imprensa aqui do Rio, que é uma imprensa, na sua maioria, é uma imprensa clubista. Não é à toa que eles são chamados de Flapress. Pra quem não sabe do que eu tô falando, em 2014, quem coloca o apelido de Fred, de Cone, esse apelido vem da imprensa do Rio, porque Fred era o centroavante da seleção e era o camisa 9 do Fluminense e da seleção. Pra imprensa do Rio, aquilo ali incomoda. Tinha que ser alguém do Flamengo. Infelizmente, a verdade é essa, meus amigos. Porque muitos campeonatos que você vê que de fato foram. Você olha assim e vê que tem uma mão ali, uma coisa estranha, mas aí a imprensa fala: não, você não vai desmerecer a campanha do time por causa de um erro. Mas aí não, mas 95 não. 95 eles falam: não, aquilo ali é o maior erro da história do futebol. Sendo que os erros foram. No primeiro jogo, o Botafogo foi prejudicado, a arbitragem, se eu não me engano, foi de Cedrac e Marinho.
Mas ninguém fala que ele estava roubando. Eu não acredito que ele estava ali tendencioso para favorecer o Santos. Foi um erro. E no jogo do domingo, que foi a final, o Márcio Rezende de Freitas, junto com o trio de arbitragem, com os dois bandeirinhas, em aquele jogo eles estavam muito confusos. E sim, o Santos saiu prejudicado, mas não que foi uma coisa assim tendenciosa, como a imprensa de São Paulo e muita parte da imprensa daqui do Rio, da Fla Press, tenta vender até os dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, curta e comenta e compartilhe nos seus grupos. Meu nome é Thiago Hipólito e eu estou aqui para contar alguns fatos para vocês. Obrigado.